até o momento, né, a respeito de, de, de alguns tipos de fenômenos, né? Por exemplo, no caso, expansão de um gás, ou então expansão adiabática, expansão reversível. Mas só que a segunda lei, né, ela vai além disso daí, tá? Na verdade, ela é válida para qualquer fenômeno físico, químico, biológico, né? Assim como as demais leis da termodinâmica, né? É... Então, a gente tem uma conclusão, né, de que a segunda lei da termodinâmica, ela estabelece, né, que a entropia aumenta, né, é, como resultado de um processo espontâneo em um sistema isolado. A gente já comentou algumas coisas relacionadas a isso, mas eu vou dar um exemplo agora um pouco diferente assim desses que a gente está acostumado a ver, em que não há troca de energia na forma de trabalho, expansão do gás, etc. e tal, e sim a troca de energia na forma de calor por meio de dois corpos em contato térmico, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o corpo A na temperatura A, ocupando o volume A, e um corpo B na temperatura B, ocupando um volume B, tá certo? E nesse caso aqui, se tiver alguma dúvida, viu, gente, pode me interromper, tá ok? E nesse caso aqui, a gente teria uma fronteira, tá? Uma fronteira é, que impede a troca de energia desses dois sistemas com as vizinhanças. Então, a gente vai colocar aqui, vou pôr aqui alguma coisa que nos remeta a uma fronteira adiabática, tá certo? Então, aqui tem um revestimento externo, e esse revestimento impede a troca de energia na forma de calor com as vizinhanças, tá? Bem, a gente sabe, né, que a energia na forma de calor, ela flui espontaneamente de uma região de temperatura mais alta para uma região de temperatura mais baixa, né? A gente tem sempre a seção da energia na forma de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá certo? Nesse tipo de transformação, qual seria o papel da entropia, né? É uma pergunta que a gente pode fazer, tendo em vista que a segunda lei estabelece que ΔS vai ser positivo, né? A entropia aumenta como resultado de um processo espontâneo, tá? Se nós temos dois corpos em contato térmico, né? O que a gente espera é que, se a temperatura dos dois corpos a temperatura, as temperaturas são diferentes, vai ocorrer a cessão de energia na forma de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? E o que acontece com a entropia desse sistema, tá? É uma coisa, é uma dúvida que surge, né, quando a gente vai pensar
esse tipo de processo que é bastante simples, que é a troca de energia na forma de calor entre dois corpos que estão em contato térmico, né? Por que que, como é que, ou então a gente pode até mudar um pouco a pergunta, né? Como que a segunda lei explica o fato do calor ser cedido do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Então é uma coisa que a gente precisa entender, tá? Então a gente está usando aqui como ponto de partida, né? Esse sistema que consiste de um sistema de dois compartimentos, né? A e B, tá certo? E vamos tomar como a gente vai assumir que eles estão em equilíbrio, tá certo? Esse sistema A se encontra em equilíbrio e o sistema B está em equilíbrio, ou seja, a entropia aqui é máxima e a entropia aqui também é máxima, ok? Mas a gente vai considerar que não há o equilíbrio entre os dois compartimentos, vamos dizer assim, entre o corpo A e o corpo B, tá certo? Então, vamos considerar, então, que a temperatura de A seja TA e a temperatura de B seja TB. E que esses dois sistemas estão separados por uma parede rígida, tá? Porém, uma parede condutora de energia na forma de calor. Então, aqui pode passar calor, tá certo? Mas que o sistema como um todo ele está separado das vizinhanças por uma parede rígida também que não permite a matéria, tá certo? Nem a energia passar através dessa parede rígida. Então aqui nós teríamos, né, uma fronteira adiabática, certo? Então aqui nós teríamos uma fronteira adiabática, tá certo? Bem, como nós estamos assumindo que essa parede é uma parede rígida e essa parede externa também é uma parede rígida, essa que permite a troca de energia na forma de calor, mas essa rigidez, por exemplo, não permite que A se expanda, ou que B se expanda, ou que A se comprima e que B sofra expansão sobre A, por exemplo. Tá certo? Então, consequentemente, o sistema ele não pode realizar trabalho e nem trabalho pode ser feito sobre o sistema. E ele não pode trocar energia como calor com as vizinhanças. A única coisa que pode acontecer é a troca de energia entre esses dois compartimentos. Tá certo? Bem, como que eu posso explicar em termos da segunda lei, né, a troca de energia entre o corpo quente A e o corpo frio B, supondo que A seja mais quente que B, né? Então, vamos analisar aqui as propriedades termodinâmicas desse sistema, né? Como se trata de um sistema isolado, né? Nós temos que a energia interna de A mais a energia interna de B é uma constante. E tem que ser, né, uma constante, porque se trata de um sistema isolado, como é o caso aqui, a gente sabe que a variação da energia de um sistema, a variação da energia interna de um sistema isolado é zero, né? Tá certo? E nós temos que o volume de A é uma constante e que também o volume de B é uma constante, certo? Bem, nós temos também que a entropia total desse sistema, né, corresponde à entropia de A mais a entropia de B, tá? Lembrando o seguinte, que os dois corpos individualmente eles estão em equilíbrio, mas entre eles não necessariamente o equilíbrio está estabelecido, tá?
Então, seria o caso, por exemplo, da temperatura de A ser diferente da temperatura de B, tá? E lembrando também que a entropia não é necessariamente uma constante, tá? A entropia, ao contrário da energia interna, pode ser criada. Ou seja, a entropia do sistema sempre vai ser a soma das entropias desses dois corpos, mas não necessariamente vai ser uma constante. Por quê? Porque, por exemplo, se ocorrer alguma mudança em que a entropia seja produzida, o que pode acontecer, então esse valor aqui vai ser alterado com o tempo, né? Tá certo? Então, essa soma corresponde à entropia total do sistema, mas não é necessariamente uma constante, ok? Bem, então, como nós temos, né, que A ocupa um volume A e B ocupa um volume B, tá certo? Nós poderíamos obter uma expressão em termos da energia de A e da energia de B para cada um dos sistemas. Então, se houver uma mudança infinitesimal em alguma propriedade do sistema, né, o efeito disso na energia interna seria uma mudança infinitesimal na energia interna do sistema, e a gente sabe da primeira lei, né, que a variação da energia interna é igual ao calor trocado mais o trabalho realizado. Tá certo? Vamos considerar, tá, que apenas transformações reversíveis ocorram. Então, se houver troca de calor, vai ser um calor reversível trocado em ar. Se houver trabalho realizado, se houvesse, né, a gente já comentou que não há, esse trabalho também seria reversível, tá? E nesse caso aqui, como o trabalho é zero, tá? E eu estou considerando que apenas transformações reversíveis, da definição de entropia que a gente viu, eu tenho que o calor trocado reversivelmente em A corresponde à temperatura de A vezes a variação da entropia de A. Tá certo? Lembrando que ds é igual a dq sobre t. Então, eu só passei para cá o t multiplicando, tá certo? Isso daqui vale zero porque o volume de A e de B é constante. Então, não vai ter trabalho de expansão, ok? A mesma coisa eu posso dizer com relação a B. Então, isso daqui corresponde ao calor reversível trocado em B, mais o trabalho reversível realizado em B. E como isso daqui também vai valer zero, tá? TB DSB é o que eu vou ter aqui. Tudo bem? Então, considerando aí que há uma mudança infinitesimal em qualquer propriedade do sistema, essa equação aqui pode ser reescrita dessa forma. Ó. ds é igual a dSA mais dSB. Tudo bem? E se eu fizer a substituição, o que, que eu vou ter? Ó? Que isso daqui, esse produto TDS, é igual à variação da energia interna. E que esse produto aqui, TB DSB, corresponde à variação da energia interna de B. Então, substituindo isso daí, eu teria que DSA é igual a DUA sobre TA mais DUB sobre TB. Tá certo? Bem, então, do jeito que está aqui, eu estou escrevendo que a variação da entropia do sistema vai depender da variação da energia interna dividido pela temperatura do corpo A, mais a variação da energia interna de B dividido pela temperatura do corpo B. Tá certo? Mas o que, que deve acontecer? Se houver alguma mudança numa propriedade infinitesimal que possibilite, né, uma mudança na energia interna, tá? E como a conservação da energia deve ser observada, né, porque é o que estabelece a primeira lei,
Se a energia interna de A diminuir, tá? A energia de B vai aumentar, tá? Então, se houver em uma unidade, a diminuição em uma unidade da energia interna de A, então, em termos de B, B vai ganhar essa quantidade de energia. Então, o que mudar em A vai ser o negativo do que B receber. Lembrando que o sinal aqui só está dizendo a direção da transformação, né? O sentido aí, tá certo? Então, por isso que a gente pode escrever dessa forma aqui, tá? Então, se eu substituir essa equaçãozinha aqui nessa equação que relaciona a entropia com as energias internas dos corpos A e B, tá? Como é que ficaria, então? Eu teria, então, né, que ds seria igual a dUB, que multiplica 1 sobre TB menos 1 sobre TA. Tá certo? Então, com essa expressão, o que, que nós temos, né? Experimentalmente, se a gente, por exemplo, sabe que TB é maior do que TA, o que, que vai acontecer, né? Se TB for maior do que TA, isso significa que dUB vai ser menor do que zero, concorda? Porque, veja, ó, se TB for maior do que A, ou seja, TA, ou seja, a temperatura do corpo B é maior do que a temperatura do corpo A, isso significa que B vai doar calor para A. Então, ocorrerá uma diminuição da energia interna de B. Então, dUB será negativo, tá? Fazendo a análise aqui, né, do sinal nessa equação, então, aqui eu teria, ó, essa parte aqui é negativa, e vamos ver o que, que vai acontecer aqui dentro do parênteses, né? Olha só, TB é maior do que TA. Isso significa que esse número aqui, ó, é menor do que esse, porque o denominador aqui é maior do que aqui, tá certo? Então, essa diferença vai ser negativa. Negativo com negativo, eu vou ter o quê? Que nesse caso, ds vai ser maior do que zero, vai ser positivo, tá certo? Se do contrário, eu tenho TB menor do que TA, tá? DUA vai ser positivo. Por quê? Perdão, se TB menor do que TA, né? No caso aí, DUA vai ser negativo, tá? Desconsidera aí, por gentileza, tá? Aqui o sinal, deixa eu reescrever aqui para não fazer confusão depois, para quem for assistir. Então, se a temperatura de B é menor do que a temperatura de a variação da energia interna de A vai ser negativa, tá? E, de novo, o que, que nós vamos ter, ó? Aqui nessa equação? Se B vai receber energia, né? Então, dUB vai ser positivo. Se TB é menor do que TA, significa que esse número aqui, que tem o denominador menor, é maior do que esse número aqui, do que essa razão, que tem o denominador maior. Então, essa diferença vai ser uma diferença positiva. E, de novo, ds vai ser maior do que zero. Tá certo? Então, gente, nós podemos interpretar, né, esse resultado dizendo que o fluxo espontâneo de energia, né, na forma de calor de um corpo
com uma temperatura mais alta para um corpo com temperatura mais baixa é governada pela condição ds maior do que zero, tá? Então, o que nós teríamos se TA for igual a TB? Se TA é igual a TB, então essas razões aqui são iguais, essa diferença vai dar zero, zero multiplicado por um número qualquer aí vai dar zero e a variação da entropia seria zero. É o caso, então, de equilíbrio térmico entre os corpos. Tá certo? Então, nesse caso, nós teríamos que o sistema A está em equilíbrio com o sistema B. Mas se houver a diferença de temperatura, tá? A variação da entropia vai ser positiva. Tá certo? Então, nós podemos generalizar esse resultado, né, de que a entropia ela exerce um papel relacionada a que ela governa, né, a direção de qualquer processo espontâneo. Se a gente for focar apenas na entropia, nós podemos considerar, né, que uma mudança infinitesimal em um sistema isolado já provocaria essa mudança e essa mudança seria governada pela entropia, tá? A gente costuma escolher um sistema isolado porque a energia permanece constante ao longo de qualquer transformação, tá certo? E nós queremos, a princípio, separar o efeito da mudança na energia, tá certo? Do sistema, do efeito devido à mudança da entropia, porque é uma coisa que nós estamos estudando aqui no capítulo da segunda lei, tá? Então, quando você trata um sistema isolado, como a energia é constante, então a gente vai analisar a transformação em termos da mudança na entropia. Tá? Então, a gente isola, deixa só a entropia como foco, tá certo? E então a gente pode estudar esse sistema em termos da entropia. E no caso específico de um sistema isolado, porque a energia permanece constante, a força motriz, se você até quiser anotar isso no seu caderno, né? No caso específico de um sistema isolado, ok? A força motriz para qualquer processo espontâneo, tá? Em um sistema isolado, deve estar relacionado, é devido ao aumento da entropia, tá? Que pode ser, né, expresso matematicamente como ds maior do que zero, tá certo? Pelo fato do sistema ser isolado, este aumento na entropia, tá, deve ser criada. Essa entropia deve ser criada. Eu falei aumento, né? O aumento da entropia é devido à criação da própria entropia dentro do sistema, ok? Como eu tinha falado para vocês, a entropia ela não é conservada como energia. Diferente da energia, a entropia pode ser criada, tá certo? Ok? E ela vai continuar a crescer até que nenhum processo espontâneo mais ocorra, tá certo? Nós podemos, então, concluir que a entropia de um sistema isolado é máxima quando o sistema está em equilíbrio, tá? Consequentemente, quando o ds é igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Além disso, né, não é apenas ds igual a zero em um sistema isolado no equilíbrio, mas ds igual a zero para qualquer processo reversível em um sistema isolado. Por quê? Porque, pela definição, o processo reversível é aquele que se mantém, tá, essencialmente em equilíbrio durante o processo inteiro. Tá?
Então, por isso que a gente escreve assim, ds maior que zero, processo espontâneo, em um sistema isolado. ds igual a zero, equilíbrio. Ou o caso do processo reversível. Tá certo? A generalização ds maior ou igual a zero, onde o maior que vale para o processo espontâneo em um sistema isolado, tá? E isso daqui também é o equivalente, como não afeta, né, as vizinhanças, é o equivalente à transformação para o sistema, para perdão, para a entropia total, né, a entropia do universo. Isso daqui é válido para o processo reversível, né, no caso de um sistema isolado, tá? Bem, então, agora para nós aí, cabe entender o que vai acontecer quando nós não temos, né? O que vai acontecer quando nós não temos uma... o que cabe a gente entender o que vai acontecer, com o que a gente pode utilizar como parâmetro de critério de espontaneidade quando nós não temos um sistema isolado, ok? Quando nós não temos um sistema isolado, tá? Então, no caso, a gente já viu que pode acontecer de o sistema não ser isolado e acontecer aumento da energia interna e a transformação ser espontânea, ou o sistema não ser isolado e ocorre diminuição da energia interna e ainda assim a transformação espontânea. Pode acontecer do sistema liberar energia na forma de calor, o processo é exotérmico e a transformação ser espontânea, ou o contrário, absorve calor e a transformação ainda é espontânea. Ou seja, as propriedades termodinâmicas estudadas até o momento, elas não servem como parâmetro para dizer se uma transformação vai ou não acontecer espontaneamente em termos as funções termodinâmicas que nós estudamos até o momento, elas por si só não podem ser utilizadas como critério de espontaneidade. Então, a gente vai ter que encontrar novas funções termodinâmicas que nos permitam fazer esse tipo de análise, ok? Então, a princípio, seria isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aula aqui e vou mandar um outro link para vocês. Aí vocês que estão aí, façam um login só para a gente ficar com 2 gravações. Vai ficar mais fácil para quem for assistir depois, ok? Tudo bem? Ok. Aí eu já mando aí. Vocês estão Tá conseguindo bom. ver? Vocês estão conseguindo ver bem aí? Aqui? Tá ok, então. Então eu vou sair aqui e vou mandar um outro link para vocês, tá bom? Ô, Douglas,